Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Esperamos que estejam começando o ano com muita saúde e boas energias. Feliz Ano Novo! Hoje vamos falar sobre um tema muitíssimo importante, os biomarcadores. Essas ferramentas poderosas têm transformado a forma como entendemos e cuidamos da saúde. Eles não apenas ajudam a diagnosticar doenças antes mesmo que os primeiros sintomas apareçam, mas também monitoram a eficácia dos tratamentos e abrem portas para a medicina personalizada, trazendo soluções adaptadas às necessidades de cada indivíduo. No vídeo de hoje vamos explorar o papel essencial dos biomarcadores. Então fiquem com a gente! Um biomarcador é qualquer parâmetro biológico mensurável que indica um estado específico de um organismo. A identificação desses possíveis candidatos a biomarcadores pode ser obtida por diversas fontes, como questionários clínicos e medições moleculares. Para a aplicação efetiva de biomarcadores, é essencial considerar fatores como sensibilidade, seletividade, facilidade de observação, medição e avaliação. Na prática clínica, os biomarcadores ideais são aqueles capazes de detectar alterações antes do surgimento dos primeiros sintomas da doença, aumentando as chances de tratamento eficaz, e que podem ser identificados em materiais de fácil obtenção, como fluidos biológicos, como urina, sangue e saliva. Esses compostos possibilitam exames menos invasivos em comparação com métodos como a biópsia. No entanto, é crucial entender suas limitações e vantagens de acordo com a aplicação clínica. A evolução e disponibilidade de tecnologias avançadas, como as ciências ômicas, genômica, transpictômica, proteômica e metabolômica, tem impulsionado significativamente a identificação de novos biomarcadores. Essas abordagens são as principais ferramentas atuais para tais estudos, permitindo análises detalhadas de modificações bioquímicas que ocorrem em diferentes dinâmicas espaciais e temporais. Cada ciência ômica possui níveis variados de complexidade, avalia tipos específicos de molécula e é aplicada para responder às questões específicas, proporcionando insights relevantes para a saúde humana. E é isso. E é isso. Yes, it is? Não, e é isso. Ah, tá. Tanto inglês ali, que ela tá esquecendo das gírias brasileiras. O que você falou? E é isso. Ah, tá. É isso. Quê? O que você falou? Eu falei alguma coisa errada? Yes, it is. Ah, tá. Que Yes, isso? it is. Que isso? Sim, é isso. Ah, Só yes, que it em is. inglês. É sempre traz pro português, para o sotaque português. Vamos lá. Quem? Ai, ai. Pode ir? Isso é. Pode ir. A exposição contínua a agentes ambientais, químicos e biológicos podem provocar respostas e riscos psicológicos, físicos e bioquímicos na população. Avaliar esses efeitos é crucial para identificar indicadores-chave que associem os agentes às alterações no organismo. Esses indicadores, chamados biomarcadores, refletem condições ou doenças humanas. De acordo com Huck et al., biomarcadores são alterações celulares, bioquímicas e moleculares mensuráveis em matrizes biológicas, sejam em tecidos, células ou fluidos humanos. Já o Biomarkers Definition Working Group
os define como característica objetivamente mensurável e avalia como um indicador de processos biológicos normais, patogênicos ou uma resposta farmacológica a uma intervenção terapêutica. Assim sendo, um indicador fisiológico, como a pressão arterial, é um biomarcador de hipertensão, por exemplo. Os biomarcadores, tanto genéticos quanto proteicos e produtos do metabolismo, fornecem informações sobre alterações biológicas e podem ser usados para avaliar processos patológicos ou respostas farmacológicas. Um biomarcador ideal deve ser específico a uma doença, capaz de diferenciar estados fisiológicos, fácil de medir, obtido de forma menos invasiva possível, gerar diagnósticos rápidos e apresentar resultados consistentes, independentemente de diferenças étnicas. A partir da identificação de biomarcadores, é possível determinar com maior precisão a susceptibilidade, o diagnóstico, o prognóstico e a predição de doenças. Por exemplo, mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 são biomarcadores associados à suscetibilidade, diagnóstico e prognóstico do câncer de mama. Assim, as classes de biomarcadores auxiliam na avaliação e identificação dependendo da patologia e, consequentemente, no diagnóstico. Eu estou tentando rir com meus dentes sem aparelho. Ah, tá. Está um pouquinho mais claro? Dá os olhos aí, Ayana. Tadinha, já tá ali no Estou fazendo caramelo. enquadramento. Então tá, vamos embora. Com o passar dos anos, a ciência tem avançado ao ponto de realizar análises cada vez mais completas no organismo dos seres humanos. O avanço da ciência tem permitido a realização de análises para avaliar o efeito de doenças em sistemas biológicos, tais como órgãos, células, incluindo a nível subcelular e fluidos biológicos. Com o aumento da complexidade em torno dessa questão, a FDA, Administração de Drogas e Alimentos dos Estados Unidos, e o NIH, Instituto Nacional de Saúde, passaram a definir, categorizar de forma adequada os biomarcadores nos diferentes contextos de uso, com informações disponibilizadas no documento Biomarcadores, Desfechos Clínicos e outras ferramentas, recomendando componentes críticos para que haja validação, qualificação probatória e análise da utilização. A avaliação e a aplicação de biomarcadores podem ter diferentes objetivos. Um exemplo importante em constante desenvolvimento é a identificação de biomarcadores de susceptibilidade ou diagnóstico de doenças, sejam elas conhecidas ou não. Também é possível entender a relação entre a dose e os efeitos em um organismo ao se estudar um tratamento farmacológico ótimo para uma doença, avaliando a resposta a partir de biomarcadores farmacodinâmicos específicos, por exemplo. Biomarcadores de susceptibilidade e risco indicam o potencial de um indivíduo desenvolver uma doença antes do diagnóstico clínico. Assim, sua principal finalidade é direcionar ações preventivas, já que, neste caso, não houve diagnóstico para essa condição médica. Eles ajudam na prevenção ao orientar intervenções preventivas como estilo de vida e dieta, personalizadas para cada indivíduo, possibilitando o enriquecimento de ensaios clínicos semelhante aos biomarcadores de prognóstico. Assim, as estratégias de triagem e orientação variam entre pessoas saudáveis e aquelas com doenças já estabelecidas. Alterações genéticas no DNA são casos comuns para a busca deste tipo de biomarcador, que podem ou não resultar em diferentes tumores malignos. Fingerprint, tá? Fingerprint. Fingerprint. Meu Deus. Peraí. Pode ir? Isso aí que é finger? Isso aí que é print? Print é print screen. Não tem relação. E finger? Tem não. Dedo. Não, a marca do dedo. Digital. Digital. Fingerprint. Fingerprint. Tá?
Você sabe o que é fingerprint? A Fabiola vai explicar. Já expliquei. Deixa esse vou corte explicar aí, no porque eu vídeo. não tenho. O quê? Vou explicar no vídeo. Vai. Eu vou, como é que fala, implementar algumas aulas de inglês aqui. Eu já tenho uma pessoa, tá? Um aluno, que eu já faço aula com eles. Então, se você tem Faz não, a dá pretensão, aula pra ele. isso aí mesmo. Se você tem pretensão, tipo, não vou fazer, não. Ainda não preciso. Se quiser ser Sou eu? aluno, não tem contato. Pelo arroba www.Fabiola Fingerprint. Ai, Tô brincando aí. Um exemplo recente desses biomarcadores é o fingerprint do proteoma urinário, que identifica a susceptibilidade de jovens a desenvolverem complicações cardiovasculares. Entre essas proteínas pode-se relacionar a adrenodoxina, a guanina desaminase e o fator de crescimento 15. Os biomarcadores de predição, ao contrário dos de susceptibilidade e risco, são usados em indivíduos já diagnosticados com uma condição. Eles avaliam como a pessoa responde a tratamentos, medicamentos ou agentes ambientais. Esses biomarcadores também se aplicam a estudos sobre exposição a toxinas, como fumaça de tabaco, álcool, radiação e agentes infecciosos, além de efeitos secundários de intervenções. Seu papel principal é ajudar na compreensão de condições médicas para intervenções aplicáveis a grupo, não apenas a indivíduos. Um biomarcador preditivo em terapias personalizadas para câncer coloretal metastático é o gene CRAS. A presença de mutações no gene CRAS é conhecida como uma resposta negativa do organismo, indicando resistência do tumor durante a terapia realizada. Quando o indivíduo é exposto a um tratamento clínico ou a agentes ambientais, o organismo pode apresentar respostas bioquímicas que alteram a tradução de certas proteínas ou a presença de metabólitos. Essas alterações são identificadas como biomarcadores de segurança, que servem para indicar a ocorrência e a gravidade de efeitos adversos, geralmente de natureza tóxica, após a exposição a uma terapia ou agente ambiental. Por exemplo, os hormônios norepinefrina e cortisol são biomarcadores de toxicidade relacionados ao agravamento de miocardites induzidas pelo estresse. A medição desses biomarcadores pode ser realizada tanto antes da exposição, como uma forma preventiva, quanto depois, para identificar ou prever possíveis efeitos tóxicos. Assim, a análise de biomarcadores de segurança possibilita ajustes ou interrupções em dosagens e tratamentos, prevenindo o agravamento de diversos efeitos. Os biomarcadores de diagnóstico desempenham um papel importante na detecção e confirmação de doenças em diferentes estágios, sempre em complemento a ensaios clínicos e avaliações médicas. Eles oferecem uma alternativa menos invasiva em muitos casos, já que podem ser analisados em amostras facilmente obtidas, como sangue, saliva e urina, reduzindo a necessidade de procedimentos como biópsias, especialmente em pacientes com suspeita de câncer. Esses biomarcadores permitem avaliar uma doença de forma qualitativa, presença ou ausência, e quantitativa, intensidade ou gravidade. No campo da metabolômica, eles têm ganhado destaques por sua capacidade de associar patologias confirmadas às condições ambientais, comportamentais e de desenvolvimento fenótipo de um indivíduo. Um aspecto crucial é a performance esperada do biomarcador, que define suas condições de uso. Exemplos bem estabelecidos incluem as troponinas cardíacas T e I, utilizadas para diagnosticar disfunções cardíacas, como infarto do miocárdio, assim como altos níveis de creatinofosfoquinase no sangue. Os biomarcadores farmacodinâmicos ou de resposta formam um grupo essencial para avaliar como o organismo reage a um tratamento clínico. Eles permitem analisar de forma qualitativa e quantitativa
as alterações bioquímicas que ocorrem em um indivíduo ou grupo durante ou após a exposição a um medicamento ou agente ambiental. Esses biomarcadores não indicam necessariamente o impacto de uma intervenção em um evento clínico futuro, mas têm aplicações específicas, como no monitoramento da pressão arterial ou no teste de hemoglobina glicada para avaliar o controle do diabetes. Sua utilização é fundamental no desenvolvimento de medicamentos e em estudos clínicos para determinar a relação entre dose e resposta. Esses biomarcadores possuem similaridades com outra classe importante, os biomarcadores de monitoramento. Estes permitem acompanhar a resposta terapêutica ao comparar os valores obtidos antes, durante e após o tratamento, ajudando a orientar os próximos passos da terapia. Em ambas as classes, o desbalanço no meio biológico fornece evidências sobre os efeitos das intervenções clínicas ou medicamentosas, além de possibilitar o acompanhamento da progressão de uma doença. Um exemplo disso é a presença de imunoglobulinas, anticorpos, no plasma sanguíneo, que serve como um biomarcador para monitorar tanto a evolução de uma doença quanto a resposta imunológica do organismo. Estamos constantemente expostos ao meio ambiente e aos agentes químicos, tanto nocivos quanto inofensivos, que o compõem. Avaliar e prevenir os danos à saúde causados por contaminantes ambientais, bem como a manutenção dos níveis de exposição não prejudiciais, são medidas essenciais para reduzir possíveis efeitos adversos ao organismo. Para isso, biomarcadores indicativos do organismo, chamados de biomarcadores ambientais, são utilizados para mensurar essa exposição. Os biomarcadores que detectam respostas em níveis molecular e celular são amplamente empregados no biomonitoramento. Eles ajudam a identificar sinais de perturbação ambiental no organismo, como alterações celulares na membrana lisossomal, mudanças enzimáticas no citocromo P450 e inibição da enzima acetilcolinesterase. Esses biomarcadores permitem avaliar a exposição a diversos agentes poluentes, provenientes da qualidade do ar, da água ou de fenômenos não causados pelo homem. Em casos de contaminação ambiental por substâncias tóxicas, como micotoxinas produzidas por fungos, os biomarcadores ajudam a relacionar a dose do agente tóxico à resposta do organismo e podem confirmar a doença que acomete o indivíduo. Os principais biomarcadores de exposição às micotoxinas incluem metabólicos urinários da aflatoxina B1 e níveis de esfingosina nos fluidos biológicos. Outro caso relevante são os acidentes ambientais relacionados à indústria do petróleo, que contribuem significativamente para a contaminação da água. Compostos como benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, provenientes de combustíveis fósseis, são especialmente preocupantes. Eles podem ser incorporados ao tecido gorduroso, representando risco à saúde pública e à pesca. Esses poluentes são conhecidos por seu potencial cancerígeno e por causar mutações genéticas em exposições prolongadas. Nesses casos, os biomarcadores representam produtos metabólitos resultantes da exposição a essas substâncias. No sétimo ano, a professora, ela de inglês, né, dava as atividades lá. E aí eu ficava, minha filha, toda orgulhosa, que eu ia lá, pegava meu negócio em português, colocava no Google Tradutor e respondia em inglês pra ela. É, dava bis, né? Porque se ela pedisse pra eu ler, não ia saber nem o que tava escrito. Eu comecei inglês por isso, de batida, esse trem, por que eu não sei? Aí agora eu sei, entendeu? Eu nunca sei, não. Continuo não sabendo, tá tudo bem. Passei! Sei o verbo to be, pelo menos. Sobreviver ao verbo to be. Você já viu aquele menino que... Hoje ele vai ter que parar, não? Última vez. Um menino que a mãe dele falou assim, você já olhou se você passou no Enem? Ele falou assim, uai mãe, você achou que eu não ia... Você falou que eu não ia passar, né? Ela, mentira, você passou. Você passou? Ele, não, eu acreditei no seu, eu nem fiz a prova. Credo. Aí a amiga... Você
Você passou? Você passou? Não acreditei em você, nem fiz a prova. O câncer é uma doença caracterizada pela multiplicação descontrolada de células devido a mutações genéticas que afetam o ciclo celular. O diagnóstico precoce é essencial para um tratamento eficaz e a identificação de biomarcadores tumorais pode ajudar a detectar a doença em estágios iniciais. Esses biomarcadores incluem proteínas, antígenos de superfície celular, enzimas e hormônios que auxiliam no diagnóstico, monitoramento do tratamento, detecção de recorrências e prognóstico, além de contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos. Esses marcadores podem ser detectados e analisados por métodos bioquímicos ou imunohistoquímicos em tecidos ou no sangue. No câncer de mama, os principais biomarcadores incluem o antígeno mucoide associado ao carcinoma, CA15.3, CA27.29, catepsina D, fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 e o antígeno carcinoembrionário. O PSA é um marcador confiável para diagnosticar e avaliar o prognóstico do câncer de próstata. Seus níveis estão relacionados à gravidade do tumor antes do tratamento e podem identificar recaídas precoces após o tratamento. A análise do PSA também ajuda a identificar a doença mesmo quando não há sintomas. As doenças cardiovasculares ocupam o quarto lugar entre as causas de internações hospitalares e são a principal causa de mortes no Brasil, segundo o Ministério da Saúde em 2017. A creatina quinase é um indicador por lesões miocárdicas, principalmente de infarto agudo no miocárdio. A CK é composta por M e B e possui 3 isoenzimas, CKBB, CKMB e CKMM. A CKMB, presente no coração, se divide em MB1 e MB2. Durante o infarto agudo do miocárdio, há liberação de MB2 na corrente sanguínea, causando uma alteração significativa na relação MB2 para MB1. Os níveis totais de CK e CKMB são usados para confirmar o infarto e avaliar o prognóstico da doença. A troponina cardíaca é o principal marcador para o diagnóstico de IAM, sendo considerado padrão ouro. Níveis elevados de troponina cardíacas, combinado com eletrocardiogramas e manifestações clínicas, permitem a identificação de IAM em estágio inicial. A troponina I cardíaca, presente no tecido muscular cardíaco, é específico para o diagnóstico de infarto do miocárdio. O processo inflamatório é um elo importante entre a síndrome metabólica e as doenças cardiovasculares. Para medir o grau de inflamação subclínica, diversos biomarcadores inflamatórios têm sido propostos, como citocinas pró- e anti-inflamatórias, adipocinas, quimiocinas, marcadores de inflamação derivados de hepatócitos, enzimas e outros associados às consequências da inflamação. Esses biomarcadores ajudam a entender as interações entre mediadores inflamatórios e a síndrome metabólica, desempenhando papéis variados nos processos metabólicos. No caso da diabetes mellitus, que apresenta uma taxa de mortalidade acima de 10%, o diagnóstico precoce e um tratamento rigoroso são essenciais. Um biomarcador promissor para a diabetes mellitus é o microRNA, que regula processos fisiológicos fundamentais como proliferação celular e manutenção da homeostase. Estudos indicam que os microRNAs podem estar envolvidos no desenvolvimento de doenças metabólicas, incluindo diabetes, além do câncer. A doença de Alzheimer é uma condição neurodegenerativa progressiva associada ao envelhecimento, caracterizada por comprometimentos cognitivos e neuropsiquiátricos que levam à perda de memória recente, dificuldade de atenção e fluência verbal, e em estágios avançados comprometem a lucidez, o estado de vigília e a função motora. Os sintomas tornam-se mais graves conforme a doença evolui.
Os biomarcadores biológicos da doença de Alzheimer incluem um aumento da carga de beta-amiloide neocervical nos imunoensaios, podendo associar-se ao declínio cognitivo e pode indicar a progressão da doença. No diagnóstico molecular, biomarcadores como os autoanticorpos podem ser utilizados para distinguir pacientes com comprometimento cognitivo leve associado à doença de Alzheimer de controles por idade, sendo 100% precisos na correspondência de gênero. A Covid-19 apresenta sintomas semelhantes a outras doenças, dificultando sua detecção e tratamento. Por isso, biomarcadores específicos e sensíveis são fundamentais. Entre os principais biomarcadores estão: os linfócitos, níveis drasticamente reduzidos, podem indicar que o vírus está comprometendo células do sistema imunológico. Hemoglobina, pois a concentração de hemoglobinas proporciona a saturação do oxigênio. E o agravamento da Covid-19 reduz a prevalência desse evento. Dímero D. Níveis elevados indicam a ativação excessiva de cascata de coagulação e das plaquetas. Pacientes com Covid-19 frequentemente apresentam desequilíbrios nos mecanismos que regulam a coagulação sanguínea, resultando em distúrbios entre os processos pró-coagulantes e anticoagulantes. Já na tuberculose, uma infecção causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis, biomarcadores como citocinas secretadas pelas células ativadas por antígenos do Mycobacterium tuberculosis desempenham um papel importante na distinção entre infecção latente e tuberculose ativa. Citocinas elevadas em pacientes com tuberculose incluem os seguintes marcadores que colocaremos na tela para vocês. O fígado, a maior glândula endócrina do corpo humano, desempenha funções essenciais no metabolismo de fármaco e drogas, hormônios, macronutrientes e micronutrientes. As doenças hepáticas associadas, como agudas ou crônicas, variam em intensidade de leve a grave. As condições mais comuns incluem hepatite, cirrose, carcinoma hepático e doença hepática gordurosa não alcoólica. Como o fígado é responsável pelas funções metabólicas do organismo, torna-se importante para o estudo de identificação de seus biomarcadores. As doenças hepáticas têm como marcadores as transaminases glutâmicas oxalacéticas e pirúvicas, a fosfatase alcalina, a gama-glutamil transferase, a albumina e bilirrubina, que auxiliam na avaliação do órgão e no diagnóstico precoce dessas patologias. Os biomarcadores desempenham um papel essencial no diagnóstico de doenças, possibilitando a identificação precoce, a escolha do tratamento mais adequado e o acompanhamento da eficácia terapêutica. Eles são amplamente utilizados em diversas áreas da prática clínica, como oncologia, cardiologia e neurologia, auxiliando no manejo de várias condições de saúde. No entanto, sua aplicação requer um entendimento aprofundado sobre o papel dessas substâncias na fisiopatologia da doença e sobre as especificidades dos testes usados para medi-las. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.